Então, continuando em análise de velocidade ainda, vamos apresentar agora um método através dos centros instantâneos de velocidade, C e V. Né? Então, uma vez que são necessários dois corpos ou elos para criar um centro instantâneo de velocidade, C e V, podemos calcular a quantidade de centros instantâneos de rotação em um conjunto de elos. Então, por exemplo, no mecanismo de 4 barras, nós temos quantos centros instantâneos de rotação. Então, N, no caso, os corpos, né? No caso do mecanismo de 4 barras, são os elos. Então, aqui é N menos 1 dividido por 2, que ficou um pouco aqui por cima a figura, mas é dividido por 2. Então, para o mecanismo de 4 barras, nós temos 6 centros instantâneos de velocidade. Então, é um método também de determinar as velocidades de uma maneira gráfica, tá? Quando for possível. Então, vamos ver aqui. Então, nessa figura aqui, está representado um mecanismo de 4 barras em uma posição qualquer. Então, ele mostra aqui ao lado, é chamado diagrama de barras, que é muito útil para marcar quais CIVs, centro instantâneo de velocidades, eles já foram encontrados. Então, este diagrama ele pode ser criado desenhando-se um círculo aqui, no qual marcamos um ponto para cada elo do mecanismo, certo? Então, vamos traçar uma reta entre os pontos representando os pares de elos, toda vez que encontramos um centro instantâneo. Então, nós temos, para cada ponto, nós temos aqui os elos. Então, 1, 2, 3, 4, elo 1, elo 2, elo 3 e elo 4. E vamos traçar uma reta para cada ponto, designando já os centros instantâneos de rotação. Então, nós temos aqui o centro instantâneo 1, 2, aí a gente faz essa reta aqui, 2, 3, 3, 4 e 4, 1, certo? Esse centro entre esses dois corpos, então, entre o corpo, entre o elo, né? Vamos dizer assim, 1 e 2, então aqui, ó, 1 e 2, então a gente tem, ó, I e 2. I2 ou 2, 1, tanto faz, tá certo? Então, é o mesmo centro instantâneo de rotação. No caso de um mecanismo de 4 barras aqui, nós temos já conhecido os quatro centros já. Porque os centros eles estão localizados nos pinos, tá certo? Então, aqui, ó, no pino 1, aqui no pino 1, não, desculpe, é no pino onde tem o centro O2, né? Aqui, nessa outra junta aqui, também, nessa outra junta pinada, então, é o centro instantâneo de velocidade do corpo 2 e 3. E 3, 4 é o centro instantâneo de rotação dos corpos dos elos 3 e 4. E aqui nessa junta, nós temos o I, 1, 4, que é o centro de rotação dos elos 1 e 4. Então, aqui nós já determinamos e vamos fazer esse diagrama aqui, tá? Então, eu vou traçar aqui uma reta para os pares de elos do centro instantâneo, que já determinamos. Então, essa reta aqui corresponde o quê? Ao centro instantâneo 1, 2, do corpo 1 e do corpo do elo 1 e do elo 2. Aqui, essa reta 2, 3, essa reta 3, 4 e essa outra reta aqui, ó, 4, 1 ou 1, 4, tanto faz, tá certo? Então, já determinamos lá. Uma coisa, sim, o círculo ele não inclui, né, ele não está incluso para posicionar os pontos, apenas só para determinar ali os pontos, mas não está incluso, no caso, para a determinação dos centros de instantâneos de velocidade. Então, vamos lá. Precisamos determinar os outros dois centros instantâneos, tá certo? Então, como vamos fazer isso? Vamos precisar achar os outros dois centros instantâneos de velocidades através da regra de Kennedy, né? Então, tá aqui, ó, a regra de Kennedy, ela diz o quê? Que quaisquer três corpos em movimento plano terão exatamente 3
centros instantâneos e eles serão colineares, tá certo? E uma observação na regra de Kennedy é que os corpos, eles não necessariamente, não requerem, né, que os corpos eles estejam conectados de alguma forma, tá? Então, usaremos essa regra e o diagrama também para encontrar os outros dois centros instantâneos de velocidade. Ok? Então, aqui, vamos transpor, né, o mesmo diagrama vetorial, esse para cá. E a regra vai ser o seguinte: vamos traçar uma linha tracejada nos centros, dos centros instantâneos entre os dois elos que a gente ainda não determinou. Que foi qual? O centro instantâneo 1, 3, tá certo? Então, eu tracei aqui uma reta. Para quê? Para eu dividir aqui, ó, entre essa figura aqui, para dividir e ficar um triângulo do lado de cá e o outro triângulo do lado de cá. E esse centro instantâneo aqui, ele vai servir aqui, ó, de interseção, né, de interseção entre esses dois triângulos, tá certo? Ou seja, entre esses dois pontos de centro instantâneo de velocidade. Então, vamos colocar para cá essa representação. Aqui, nesse triângulo aqui, o que é que a gente tem? Ó? Temos 1, 2, o centro instantâneo 1, 2, 2, 3, e temos o quê? 1, 3, de acordo com a regra de Kennedy, que são os três corpos em movimento, tá certo? Então, a gente vai ter 3 instantâneos e eles vão ser colineares. Então, o 1, 2, 2, 3, 3, 1, eles vão ser colineares. Então, eu tracei aqui essa reta, ó, aqui esse tracejadinho, e encontrei o centro instantâneo, ainda vou encontrar, né? Calma. 1, 3, vamos lá. Eu tracei aqui a reta, beleza. Então, é 1, 3. No outro triângulo, eu sei o quê? Que eu tenho 1, 3, que eu tenho que determinar. O outro centro entre os elos 3 e 4, ou seja, I, 3, 4 aqui, ó. E o outro, ok, 1, 4, que 1, 4 tá aqui. Então, ó, 1, 2 e 3 são os três centros instantâneos que vão estar colineares, né? Então, eu vou traçar aqui uma linha também aqui, ó. E nesse ponto de interseção entre essas duas linhas é que vai ser o meu centro instantâneo de velocidade 1, 3. Do elo 1 em relação ao elo 3. Primeiro, observação. Eles não precisam estar conectados. Segundo, vocês podem perguntar, professora, mas por que sempre para cima? Eu posso colocar essa linha aqui para baixo? Bem, essa linha, se ela ficar aqui para baixo, então é bem possível que elas não vão se conectarem, né? Interseccionarem em algum ponto, tá certo? Então, logicamente que eles têm que ser para cima. Outra pergunta, professora, mas vai existir alguma posição, né, que não vai interseccionar esses pontos, né, essas duas retas aí, no caso? Com certeza. Então, dependendo da posição do mecanismo, você pode utilizar essa regra, esse método do centro instantâneo de velocidade ou não. Então, dependendo da posição do mecanismo, você pode até encontrar esse ponto. Agora vai ficar muito longe, né? Muito longe, que não vai ser possível você conseguir determinar nem medir, ou realmente eles não vão se interseccionarem nessas duas retas. Então, você não vai usar o método, tá certo? Mas ele é bem simples e bem direto, tá? Então, do mesmo jeito para cá, qual é o outro centro instantâneo de velocidade que a gente precisa calcular? Vai ser o quê? O I 2, 4. Então, do mesmo jeito, vamos traçar uma retinha aqui, ó, tracejadinha. E aqui, ó, 1, 3 eu já deixei, ó, ela cheia, tá? Porque eu já determinei aqui. Então, aqui nesse diagrama, do mesmo jeito, eu vou ter agora dois triângulos, superior e inferior. Então, quem vai ser o centro instantâneo de velocidade que vai ser comum entre os outros dois centros? 2, 4. Então, de um lado do triângulo eu tenho
o centro instantâneo 1, 2, 2, 4 que eu quero determinar e o 1, 4, tá certo? Que ele vai estar aqui, ó, exatamente, ó, 1, 4, 1, 2 e o outro, eu traço a reta, vai ser o 2, 4. Traço a reta aqui, né? Certo. Eu sei que ele vai estar aqui, em algum ponto. Mas em que ponto? Aí eu venho para o outro lado do triângulo aqui embaixo. Eu vou ter agora os lados, os centros instantâneos, né? Que vai ser o 2, 3 e o 3, 4. E o 2, 4 que eu quero determinar. Então, ó, centro instantâneo 1, 2, 3, centro instantâneo 1, 3, 4, traço a reta, pronto. Essas duas retas, o ponto de interseção entre essas duas retas vai ser o quê? O centro instantâneo de velocidade 2, 4. Achei aqui, determinei. Ok? Pronto. Então, assim, determinado esses centros aí de velocidade instantânea que vão ajudar a determinar as velocidades também dos elos, tá certo? Então, uma vantagem do estudo desses CIVs é a análise de velocidades utilizando esse método gráfico, né? Então, no item 6.4 do nosso livro texto, ele apresenta lá um exemplo bem interessante de uma resolução, né, de determinação de velocidades através desses centros instantâneos de velocidades no projeto de mecanismos da parte traseira do sistema de suspensão de um automóvel. Então, depois vocês verifiquem lá, tá certo? Pronto, então nós vimos duas análises gráficas para determinar as velocidades dos elos e da mesma maneira que vimos aquelas equações para as análises das posições dos elos, também existem as soluções analíticas para as análises de velocidades. Então, partindo do mesmo princípio, né, dos vetores, colocando aqui em forma complexa, tá certo? Eu não vou passo a passo aqui, vocês já viram lá na análise de posição. Para a velocidade, nós vamos derivar, então derivamos aqui os elos, né? Derivamos aqui a equação 4.5c e encontramos aqui as velocidades, né? A velocidade em relação ao elo 2, ao elo 3 e ao elo 4. Lembrando que o elo 1, ele é a estrutura, né? Então, ele está parado lá, estático. E vamos encontrar as velocidades angulares em função do que a gente já está vendo, né? Desde das aulas passadas, tá certo? Que em relação às velocidades, vai ser em função do quê? Comprimento dos elos, das posições dos elos e da velocidade do elo 2, tá certo? Então, do mesmo jeito, vamos ter também duas soluções para a configuração cruzada e para a configuração aberta. E é importante que a partir dessas velocidades também, né, desses valores, elas também vão ser importantes para a análise da aceleração, tá certo?